Dessa vez eu convidei a nossa colega Flávia, porque a gente conversou sobre as questões, a gente vem conversando sobre as questões referentes ao autismo, e um ponto que surgiu no nosso grupo de trabalho é, foi justamente sobre essa proliferação de diagnósticos de autismo, né? Então, eu acho que seria interessante, e por isso eu chamei a Flávia, porque ela tem uma expertise, né, no assunto, para ela poder trazer aqui nessa conversa o que tem surgido na clínica, como as escolas estão se colocando a propósito disso, porque certamente esses diagnósticos chegam no pediatra, Sim, através do pediatra, mas muitas vezes pedindo que o pediatra valide um diagnóstico valide. dessa ordem, Sim, encaminhado por escolas, ou sim, as escolas, né, se colocando já dizendo aos pais dessa suspeita, e aí as coisas vão ficando complicadas, porque muitas vezes o diagnóstico precoce, né, do autismo, ele é usado para favorecer, como eu posso dizer, certas questões de ordem jurídica. sim, Então, não apenas crianças e adolescentes vêm recebendo esse diagnóstico, sim, mas o que tem acontecido, e é isso que me intriga, é adultos sim, recebendo tardiamente esse diagnóstico. Então, sim, eu acho que esse é um assunto clínico importantíssimo para nós, mas não apenas clínico, é um problema que toca outros campos de saber, sim, o campo da educação, o campo jurídico, né? Porque isso tem implicações jurídicas, o sujeito poder estar alocado em função de um diagnóstico validado em certas posições, né? Então, eu queria que a, a Flávia pudesse nos trazer um pouco a experiência dela, evidentemente, com o que é o cotidiano dela com esses pacientes autistas e, enfim, como ela lida com essa demanda de diagnóstico e o que ela pensa, o que você pensa, né, Flávia? aham. Dessas questões que têm surgido nos consultórios. Era isso. Eu vou passar a palavra para você. Então, primeiro quero agradecer o convite para estar aqui nessa conversa. Na verdade, eu trouxe assim até uma questão que, enfim, que tem a ver com nossa conversa, com o nosso debate no grupo sobre a pesquisa de autismo. Eu achei muito bom, Tereza, assim, quando você colocou, né, assim, que a gente hoje ia conversar sobre o autismo na contemporaneidade, né? Isso. Porque é isso, né? Assim, a questão, acho que desse tempo, né, do contemporâneo, trouxe essa questão para nós analistas, né, que é essa proliferação do diagnóstico, né? Assim, e aí eu fiquei pensando, né, aquela frase lá do Lacan que ele fala que os analistas têm que, de alguma forma, acompanhar, né, se atualizar, acompanhar Seu os tempo. acontecimentos do seu tempo, né, assim. Daí eu fiquei pensando, não é assim, digamos, seguir a moda ou a tendência, né, assim, mas é justamente porque, assim, essas coisas Escutar os acontecem. discursos do entorno, né? Porque isso aparece na clínica, né? É, Assim, isso aparece na clínica, né? Assim, então a gente tem que se atualizar porque por uma questão clínica, né? E aí isso. o que que eu vejo hoje, assim, em termos de diagnóstico, assim, eu acho que tem aqueles autistas que chegam no nosso consultório e tem os autistas também das instituições.
que são muito mais graves, que chegam assim depois de passar por várias outras instituições, né? Então, os que passam no consultório, os que chegam no consultório, são autistas que têm muito recurso, né? Fizeram, como a Teresa fala, assim, desde a escola, às vezes exagerado, mas tem o lado positivo também, né? Assim, do pediatra estar mais avisado dessas questões. Então, a criança começa com tratamento muito cedo. Então, o que eu vejo hoje, assim, também são muitos autistas, assim, com muitos recursos, assim. São crianças que conseguem acompanhar pedagogicamente os conteúdos da escola, são crianças que estão na escola regular, que conseguem, inclusive, uma inclusão social, são convidados para festas, para passeios, né? Então, eu acho que isso, assim, é positivo. E, às vezes, né, assim, também, o que eu acho interessante, que a Teresa até estava falando disso, né, assim, desses diagnósticos tardios, né, assim. E aí eu pensei em dois casos, né, desse diagnóstico tardio, né? E os dois são mais ou menos na mesma faixa etária, 20 e poucos anos, né? E por que que eu pensei neles? Porque, às vezes, né, essa questão do diagnóstico, como os autistas têm muito recurso, e como, assim, é, esses diagnósticos tardios, às vezes, né, não se trata de autismo, mas se trata também de casos muito graves, né? A gente O que fica você está ainda. chamando de muito recurso? Eu queria entender. Há muito recurso isso, são crianças que já que estão na escola, que conseguem Não, mas eu estou acompanhar. falando do diagnóstico tardio. Ah, do diagnóstico tardio, eu acho que não. São pessoas que às vezes têm uma precariedade simbólica, né? Isso, Assim, e isso. confunde mesmo. Eu estou falando que é difícil, né? Assim, a gente pensar, né? Por isso que eu trouxe esses dois casos, assim, porque são casos assim de pessoas, são 20 e poucos anos, os dois. Um é uma menina e o outro um menino, né? Assim, e a questão deles, eles já vieram com esse diagnóstico de autismo, né? De E quem? eu, De quem fez o diagnóstico? Psiquiatra? Quem fez? não, minto, a menina já veio com diagnóstico de autismo do psiquiatra. Aham, O rapaz não tinha esse diagnóstico. E ele demandava isso. Ele demandava, ele foi porque ele achava que ele era autista e ele queria minha confirmação. aham. É, o que acontece, assim, a menina, ela tinha, ela assim, era uma menina que já tinha, estava terminando a faculdade, né? E ela tinha, inclusive, um canal no YouTube. Ela, é assim, em termos de aparência, ela parecia meio andrógena, né? Assim, enfim, na aparência, né? Assim, mas, assim, ela também, assim, parecia, não sei se divertir, mas ela, por exemplo, ela tinha um canal no YouTube de maquiagem, onde ela trabalhava a questão da maquiagem. Mas deixa eu te É, fazer uma pergunta. pode. Como é que uma menina como essa, né? São duas perguntas, na verdade. Primeiro, se você confirma o diagnóstico. E a segunda coisa, como é que ela passou esse tempo todo sem ter sido acolhida, né? A Aham. partir desse diagnóstico. Ninguém falou sobre como ela passou em branco esse tempo todo, 20 e poucos anos, né? Mas como assim? Não, é uma menina que busca tratamento desde cedo. Ah, entendi. Desde pequena. Ela tem desde pequena, porque Ah, ela sim. tem muitas dificuldades assim, de aprendizagem, é, Cognitivamente, Não sei se era ela muito comportamentalmente. ansiosa, de vez em quando ela Aham, tinha síndrome do pânico, por exemplo, né? E entendi. aí ela chega no consultório não só com diagnóstico de autismo, mas também de TDAH, de síndrome do Aham, pânico. Era uma menina inteligente, assim, no primeiro dia, por exemplo, que eu perguntei para ela por que que ela tinha diagnóstico, como é que era o diagnóstico de autismo, aí ela descreveu tudo que ela leu lá no CID-10.
né? Ela falava, ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro, e sensibilidade auditiva, blá, 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 tudo que estava lá no CID-10. É, bom, e... Flávia, deixa eu te Oi, perguntar rapidinho. claro. Como é que se separa TDAH, autismo? Como é que faz isso? Tem É essa difícil. consegue fazer? Muito difícil. Hoje em dia, mais ainda. É, Mas como é que ela chega com um diagnóstico de autismo e TDAH? Me explica isso, não, gente. pois é, essa é a questão, né? Assim, tanto no rapaz como nela, né? Essa necessidade, essa demanda de ter um diagnóstico, Uma né? confirmação Uma diagnóstica. confirmação do diagnóstico, bem, bem marcado, Tereza. Como se o label, seja ele qual for, trouxesse uma diminuição para a angústia, né, de estar em defasagem com o social, com o grupamento social, ou com o Isso, trabalho, ou seja lá com o que for. sim. E me parece que o que, assim, desculpe, eu vou te Autoriza de atrapalhar um alguma forma o pouquinho. sujeito, né, Tereza? Isso, porque, veja bem, é como se o sujeito precisasse desse label, desse diagnóstico, né, como uma forma de apaziguar a imensa angústia Isso, que esse sujeito sente por se perceber, né, fora da norma, no final das contas. isso, Né? isso, Então, assim, exatamente. eu acho que. Bom, eu vou deixar as minhas observações para depois, que eu quero que você fale do segundo. Não, então, só para confirmar isso que você acabou de dizer, porque o que que aconteceu? Essa menina se formou e aí ela estava fazendo o currículo dela. E no currículo ela põe que é autista. E aí ela interrompeu a análise justamente porque eu interroguei a ela por que que ela tinha colocado o diagnóstico ali. Assim, perguntei inclusive assim, é comum isso? As pessoas falam, ah, eu tenho deficiência física, põe isso no currículo? Eu nunca tinha visto isso. E aí, assim, eu insisti um pouco aí, ela ficou muito angustiada, e aí ela disse assim, que era importante, tem a ver com isso que você falou, porque se ela tivesse uma crise, digamos assim, de ansiedade ou alguma coisa assim, durante o estágio ou o emprego lá, né, então isso já estava de antemão, como se isso desse alguma garantia para ela, porque isso já estava de antemão justificado no currículo, né, então tem isso. E aí, assim, no segundo caso do menino, é, o que ele queria, assim, ele achava que o autismo, eu acho que era assim um caso de melancolia, assim. Ele sempre foi assim a coisa do um distúrbio de aprendizado, um aprendizado meio assim sempre meio carregado, ele não conseguia trabalho, e quando estava no trabalho ele tinha muita angústia ele no social, então ele acabava saindo do trabalho, né? Então tinha essas dificuldades. A questão é que a mãe dele tinha muita transferência comigo, então eu acho que ele queria, na verdade, um diagnóstico para dar para a mãe, para justificar assim, o comportamento dele, né? Assim, porque ele dizia todas essas dificuldades. Ele era muito inibido, ele tinha um desânimo que não conseguia se movimentar muito, ele tinha muita ansiedade e aí dificuldade na integração social. Só que ele não demandava na análise assim mudar essas situações, mudar esses sintomas. O que ele queria, assim, ele achava que ele tinha autismo, que isso era genético, que isso não mudava. Então ele só queria mesmo A o confirmação diagnóstico, diagnóstica. a confirmação disso, para ele ficar confortável, né? Digamos assim. E aí, assim, a questão que eu fiquei pensando sobre o diagnóstico, né? Assim, será que a gente é, poderia pensar em casos de autismo aí, né? Assim, a primeira coisa que me veio na cabeça é a questão assim da demanda. Né? Um sujeito, digamos assim, um sujeito autista, ele não demanda o diagnóstico, né? Assim, eu acho que essa é a grande diferença. Assim, ele é.
né? Assim, ele não precisa da confirmação, digamos assim, né? Eu acho que o Lacan fala um pouco disso, eu acho que no seminário um não sei, o 3, né? Do tu és, né? Assim, então não tem dúvida Ele nesse fala nos sentido. dois, eu acho. Então. Ele fala no primeiro e depois no terceiro, quando ele está falando do Schreber, ele retoma essa questão do tu és. Exatamente, no Schreber também, é verdade. Então, aí eu fiquei pensando nisso, nessa questão da demanda, e queria retomar, Tereza, aquilo que a gente discutiu lá no grupo de pesquisa, quando a Mônica Moretson, né, que é Isso. pediatra, ela estava falando assim da alimentação seletiva dos autistas, né, que Uhum. eles selecionam, né, só comem arroz com, sei lá, com carne moída, enfim. É, e eu lembrei, depois que ela falou isso, eu lembrei que no seminário um Lacan fala, comenta que porque era assim, ele fala que o Dick tinha um vocabulário, né? Assim, só que ele, mesmo sabendo falar, quando ele era demandado, ele só falava aquilo que ele queria, digamos assim, né? Então, se a mãe pedisse para ele falar água, ele falava o que ele queria, né? Mesmo sabendo falar água, né? E aí eu lembro que a Teresa até colocou Uma assim recusa de entrar no, na no- demanda. na demanda do outro, mas é de entrar numa articulação com o outro. Sim, pois é, porque aí eu lembrei da questão da demanda, que E faz com o que eu estava falando antes, né? Porque, assim, tinha isso que você falava, uma recusa à demanda do outro também, né? Assim, de não ceder ali, de não submeter a alimentação, de não submeter, né, assim, ao outro de uma forma geral. Aí eu fiquei pensando, será que se trata, né, de uma recusa? Ou será que esse sujeito não tem recurso para lidar com a demanda do outro? é uma boa questão. É a questão aí. Mas É só para a gente pensar, não, né? eu Tem sei, eu tantas estou outras pensando, coisas. porque a gente pode ter as duas Estou com a coisas. mão levantada, tá? Só um minutinho, Tereza. A gente pode ter as duas coisas. A gente pode pensar que a recusa de entrar na demanda do outro é porque, de fato, ele não tem recursos, né? Uhum, Mas ainda assim, como você mesma disse, ele pode ter o registro, né? E não querer tal. Eu acho que fica o ovo e a galinha, entendeu? Porque aham, se ele não tem recurso, né? De fato, ele não vai entrar. Mas se ele conhece e ele escuta, ele pode recusar porque ele não sabe lidar com essa demanda do outro, entende? A coisa meio que sim. fica um É, ponto aí emaranhado. Fala, é. Tereza. Tá Tá sem som, desligado Tereza. Tá sem som. o microfone. Dois pontos, Flávia, ouvindo você, né? É, assim, essa coisa da demanda do diagnóstico, quer dizer, tem uma demanda que eu acho que é política, né? É para Sim. vantagens, é não sei o quê. E isso eu acho, enfim, eu não quero nem discutir isso, né? Mas eu tenho um caso de uma cliente que não tem nada a ver com autismo, e ela veio para mim há muitos anos atrás, com 16 anos, trazida pela mãe, depois a mãe retirou o tratamento, ela cresceu, bababá, me procurou, e ela tinha uma demanda de diagnóstico de TDAH, porque o pai dela tinha TDAH, e ela tinha TDAH, blá. Ela interrompe a análise, aí ela, enfim, está com um psiquiatra e tal, e vai para uma analista que confirme o diagnóstico e tal. E depois ela volta. Mas o que eu observo nessa. E ainda hoje ela fica, "Não, você sabe que eu tenho TDAH, você sabe que eu tenho depressão, você sabe." Então, essa busca do diagnóstico, no caso, eu estou falando de uma neurose, é bem distinta de Uhum, uma psicose. sim, Porque o neurótico ele é dividido, ele hesita, sim. ele tem dúvida. Então, você falou bem,
O psicótico, que no caso está tomando o autismo, né? O autismo, ele não tem dúvida, ele não é um sujeito dividido, ele não precisa confirmar. Uhum, Ele uhum, experimenta aquilo, né? O cara, uhum, no delírio, ele é Jesus Cristo. E ele não está uhum. preocupado com isso. Você tem toda a razão. Ele não está preocupado com isso. Não, pois é, o Jesus Cristo do hospital psiquiátrico não precisa que ninguém diga, não, você não é Jesus Cristo, porque isso, porque aquilo, né? Morreu Sim, na cruz, nada disso. Então, assim, aí eu observo que no caso da neurose, né, mas só para a gente comparar ou trabalhar isso, é uma desimplicação, porque se eu sou a TDAH, eu não quero saber, isso não me sim, interessa, isso é problema do sim. diagnóstico, da psiquiatria, da medicalização. E travou. Travou. Ah, é. Ixi, voltou. É possível se escutar um paciente Tereza, que venha com uma interrompeu, demanda. você caiu e agora voltou agora, então Ah, tá. Não, a questão que eu estou colocando em cima disso tá. é possível você escutar uma pessoa cuja demanda já é se desimplicar? Aí eu estou falando de um paciente que não é autista, mas que chega no seu consultório, você acha que não é, ou enfim, e chega no seu consultório demandando um diagnóstico qualquer, mesmo que seja de autismo. Porque o que ele Sim, quer é o seguinte: sou autista, ok, com uma moça que botou no currículo. Qualquer coisa que aconteça, já está sim, explicado. sim, sim. Aí eu me perguntei: é possível a gente tomar um paciente com essa demanda? E aí eu pensei nessa cliente minha, porque sem me fazer essa questão, eu tomei com essa demanda e comecei a ouvir outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Ela vira e mexe, você sabe que eu tenho TDAH, mas ela não deixou de falar dela, da implicação dela, da barra do sujeito nela, através de outras coisas que não sejam o sou ou não sou, o TDAH, entendeu? Então, eu Uhum, acho assim que, quer dizer, um pseudo-autismo que vem pedindo esse diagnóstico, a sim. saída é você tentar ouvir, mas sair desse atender Claro, demanda, dá desse ou não dá dá ou diagnóstico, não né? dá, porque por É, aí você não vai conseguir atender. é. Mas Senão vamos você lá. fica na via da demanda, ou atende ou não atende, né? Exato, Isso. exato. Mas Flávia, trouxe uma questão muito interessante, porque inadvertidamente, né, você, que era uma paciente que já estava em análise com você há algum tempo, não é isso? Aham, Então, quando você tocou nessa ferida, aham, porque você tocou num ponto crucial para ela, né? sim, Alguma coisa ficou desvelado ali, porque sim, ela disse, né? Ela se viu na situação de ter que falar. O quê? Que ela precisava dessa garantia antecipada. sim, sim, Você falou que ela interrompeu, né? sim. E você não conseguiu que ela retomasse depois? Não, não, não foi. Ficou uma coisa muito dura. Tentei, e aí estava assim, assim, tentei duas vezes, inclusive. Mas Aham. aí ficou meio persecutório. E aí eu vi que. Então, passado a situação, né? O que que você acha que aconteceu? Porque a reação dela, né? A gente não vai fazer aqui uma sessão clínica, lógico, mas o que eu quero dizer é assim, o que que isso nos instrui a propósito destes pacientes? É isso que eu quero saber. E porque tem o Aham. outro que já veio querendo a confirmação, É, né? esse foi só uma entrevista. E eu, assim, como a Teresa falou, assim, eu não falei nem que ia dar, nem que não ia dar. Eu só Aham. interroguei, assim, por que que ele estava querendo esse diagnóstico, blá, blá, blá. E aí ele não voltou mais. Essa moça, ela ficou alguns meses, um ano, não lembro bem. É, eu acho, assim, que essa questão, assim, primeiro, assim,
era inabalável esse diagnóstico, sabe? Assim, era inquestionável, eu acho, assim, porque sustentava ela de alguma forma, né? Assim, é, eu pensei até na época na questão da nomeação mesmo, sabe? Assim, talvez, não sei, né? Assim, talvez, né? Um E o caso de diagnóstico a nomeava. o diagnóstico eu nomeava, né? Assim, pensei nisso. Eu penso assim também. Funcionaria como um. Uma suplência, alguma Eu coisa ia assim falar, do nome do pai, suplência né? do nome do pai, exatamente. Não Teria é, É, não, não funciona como o nome do pai, porque o nome do pai deixa alguma coisa a ser nomeado. como suplência, Tereza. Eu sei, Suplência. amor, eu estou concordando, só estou dizendo. O nome do pai, só para esclarecer, o nome do pai, ele nomeia, Isso, mas deixa algo a ser nomeado. E o exatamente. aham, diagnóstico não deixa sobra. Isso. Não sobra uhum, nada. Mas, Flávia, assim, você trouxe o exemplo desses dois casos, mas eu sei que você tem uma experiência grande. Como é que isso está funcionando com os pequenos? Porque também aham, as escolas estão induzindo antecipadamente essa Sim, suspeita. é. sim. Eu queria que você pudesse falar um pouco, porque a coisa tem começado muito precocemente. É, não, isso que você falou no começo, né? Assim, agora os professores que estão dando diagnóstico. É Isso, Uhum. impressionante isso, né? Assim, chega vários assim e aí mandam para o neurologista que está sempre de acordo com eles, né? Assim, porque tem neurologistas e neurologistas, né? Assim, então tem uns que vão por essa via. Uma vez, assim, por exemplo, eu recebi um laudo de uma neurologista, né, que falava assim, que a criança tinha sintomas tanto de autismo como de, eu não lembro qual era o outro, e que então que ela outro estava, espectro. hã? Hã? Dentro do espectro autista, é isso? Não, ela estava falando isso, que a criança, a neurologista, a Sim. criança podia ser, que não estava muito claro. Ah, o exame de imagem não deixou muito claro o diagnóstico diferencial entre autismo e, sei lá, podia ser TDAH ou qualquer outra coisa. E O então que exame ela de ia imagem pedir um TC cerebral, uma tomografia computadorizada, a ressonância magnética. Gente, isso é ressonância sério, hein? Aí que ela ia pedir um exame laboratorial para saber se tinha substância tal, que essa substância tal poderia então definir se tratava de Nossa, autismo ou não sei o quê. Então, assim, eu acho que essa questão, assim, depois que surgiu esse exame de ressonância magnética, né, assim, o diagnóstico, ele mudou, né, de campo, ele saiu da psiquiatria e foi para a neurologia. isso, Então, a questão orgânica, hoje em dia, né, assim, domina o diagnóstico de autismo, né, assim. Então, o que eu acho assim, outro dia, por exemplo, no Instagram, estava assim, uma moça falou que foi no otorrino porque estava com uma sensibilidade auditiva, o otorrino, então, desconfiou, mandou para o neurologista que confirmou o diagnóstico de autismo, porque ela tinha uma sensibilidade auditiva. Então a coisa está muito orgânica, sabe? Ou é uma substância, ou é algum ponto do cérebro. Então, assim, eu acho que isso é um pouco também assim, é isso, o retrato da contemporaneidade, né? Que é uma tentativa de excluir a subjetividade, né? isso. Tornando tudo orgânico, né? A ciência tentando, né, Sim, engolir o real. sim. O é real não existe mais, é só uma questão de tempo para se descobrir a resposta certa, Uhum. retorno do positivismo de 1920, exatamente. que a crise de Ó, 1920 Bom, era e essa. como é que você tem lidado com isso no seu consultório? Porque é uma pressão muito grande, né? aham. Ai, desse jeito, né? Os Assim, os pais, pacientes como é vão que eles recebem? embora. Porque, veja bem, eles vão no psiquiatra, eles vão no neurologista, mas eles vão em você. Então, se eles Aham, vão em você, tem uma equivocação aí, né? Tem a aham, possibilidade
talvez, Sim, introduzir um questionamento, porque sim, não chegariam em você. Ficariam sim, com a resposta do neurologista, ou sei lá de quem, é né? verdade. Mas eles chegam em você, chegam em nós, né? Sim, Então, assim, o que que você acha? Porque também os pais ficam muito angustiados. Eles, por um sim, lado, eles querem o diagnóstico, por outro lado, e é bonito isso, porque eu acho que o é, inconsciente aí entra, né? Eles duvidam, sim, eles aceitam mais ou menos, mas sim, eles buscam um psicanalista é porque, querendo ou não, o questionamento está aí já colocado. é Eu, verdade. Tem eu alguma Isso é queria. muito brecha, né? interessante para nós, entende? Porque eu acho que isso abre a possibilidade, né, realmente, do analista trazer uma outra leitura para Só um o que minutinho, já está sacramentado pelo médico, digamos assim. só um Sim, minutinho. Diga, Tereza. Será que esses pais, ao ir buscar, não é uma dúvida sobre o diagnóstico, que parece que essa coisa fica sanada lá no consultório do neurologista? A questão é exatamente o que nós vamos fazer com isso. O que vai ser esse menino autista? Porque que é autista, ok, mas eles não conseguem, eu vou usar uma palavra que não sei, um conceito, eles não conseguem foracluir completamente a subjetividade. Ou seja, esse é buscar a Flávia, ou o analista, ou o consultório, quem é esse menino que tem autismo? Resta alguma coisa. É uma aposta inconsciente no inconsciente. Exato. é, Resta E alguma coisa, buscar outras resta alguma saídas. coisa, inclusive, de receio, de medo, de não saber como lidar com isso. E eu É acho de que buscar a saída, única outras saída, saídas. a única saída, eu acho que para o analista isso é exatamente. Eu acho que discordar é besteira. Sei, autismo, tá, ok. aham. Mas então, e como é que será esse autismo? Como é que vocês estão Isso, lidando com isso? É por sim, aí, claro, porque também Mas autismo. olha só, A Amém. Rosa quer falar. Fala, Rosa. Tereza, mas tem uma coisa também. E o que eu vou ganhar com isso? Porque hoje o autista tem algumas facilidades. Tem muitas Flávia, vantagens, né? vantagens. Flávia, quando colocou no currículo, eu vou contar um caso que não é, é um caso da universidade e não tem nada a ver com clínica minha. Mas olha o que aconteceu. Um aluno da pós-graduação fez uma tese de mestrado, só que era um plágio. Quando foi descoberto, Ele ele, alegou que era autista. o que que ele alegou? Com um diagnóstico na mão. E Pronto. agora, no currículo dele, ele colocou que é autista. Então, são tantas as situações que a gente Sim. vem passando que é Isso. muito preocupante. Isso é até Né? chato. É quase um salvo-conduto. Gente, olha, não entra Sim. na fila, não paga imposto de renda. É, É, e os pais, várias gente, vantagens. Flávia, eu ainda tive um caso de um servidor, Carro com desconto, não paga Passagem IPTU, aérea, passagem aérea. 80%. serviço, Que concurso saco. público, gente, tem vaga. Cota, É, é. e cotas. Agora, deixa eu te Ah, falar. Eu tive um caso de um servidor que chegou para mim e falou: meu filho foi diagnosticado como autista, mas ele não é. Mas eu ganhei as vantagens aqui na universidade. Então, eu não preciso trabalhar tantas horas, tantos dias. E aí, ele acha. ele acatou. Ele acatou, porque o menino tinha problemas de querer comer, determinadas coisas, era seletivo. E por isso, não sei se foi pediatra quem deu esse diagnóstico, e ele agora, então, não trabalha mais o que todos trabalham, porque ele tem um filho autista. Então, assim, são tantas as questões, gente, É, que é muito difícil a gente hoje, né, conseguir entender aonde é mesmo. Né? É, Uma outra professora, sim. a filha foi diagnosticada bem mais velha, e ela resolveu que queria pegar todas as vantagens. A filha já está na universidade. Então, eu fico assim muito impactada. Rosa, você que tem experiência dessa área, não sei se você está por dentro, mas eu li, acho que a semana passada, que um projeto de lei, uma lei ou um regulamento, sei lá o que é, assinado pelo Lula, determinando os tipos, as formas de tratamento, toda a regulamentação
do atendimento do autismo no serviço público. Não Sim. sei se vocês estão a par. Eu não Pois li é. detalhes porque eu não tive tempo. Eu até queria saber se a psicanálise está incluída. Provavelmente não, porque há pouco tempo o ato médico excluiu a psicanálise do SUS. Sim. O Felipe quer falar, mas eu 2013. queria fazer uma pergunta especificamente para você, Rosa, que está completamente envolvida nessas questões. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, o sujeito, basta ele apresentar o laudo, ele não tem que ser submetido a uma junta médica. Não, Boa, Ligação. boa questão, mas Não é, não. não. Não tem, não. É só o diagnóstico. Inclusive, Não. para cota Para também, cota, de para tudo. vestibular, E a basta um laudo população, médico. e a população de baixa renda recebe um valor. Basta um diagnóstico de um neurologista, de um médico. Eu tenho vários alunos lá que a família recebe um valor. E qualquer tentativa de duvidar ou de exigir mais alguma coisa Preconceito. é discriminação e preconceito, responde criminalmente como funcionário público. Felipe queria Fala, falar. Isso Felipe. mesmo. Oi. Bom, vou primeiro para a pergunta, depois para o comentário. A pergunta, Flávia, é a pergunta que você fez para a gente e se fez, e aí pensando nos dois casos que você relatou nos recortes, você acha que se tratou de uma recusa ou de fato eles não tinham estrutura para poder continuar uma análise naquele momento? Que é a mesma pergunta que você fez para os dois casos que você trouxe e para todos os outros. E aí, dois comentários. Um, porque se a gente vai nessa lógica de uma estrutura, que não se trata de uma recusa, a gente está até falando muito na linha do que a Marie Christine tem trazido, né, na pesquisa dela sobre o autismo e desse corpo que já nasce diferente. Eu vou até usar o termo do contemporâneo mais atual, né, um corpo neurodivergente mesmo. Sim. Né? Então, ele já nasce com uma estrutura biológica distinta. Na lógica da Marie Christine, seria por aí. Né? Enfim, mas aí para pensar no que você relata, na sua experiência ali, a sua própria pergunta, retomando para esses dois casos. E aí o outro comentário é baseado do que estava sendo falado. Eu penso, gente, que a gente acaba trazendo muito a público as exceções e faz das exceções virar regra. Isso acontece muito em supervisão, no serviço público, porque nas exceções dessas pessoas que, de alguma forma, possam se utilizar desse diagnóstico para ter algum ganho, tem a grande maioria das pessoas que portam esse diagnóstico, de fato, passam por necessidades sociais reais. Eu não sei quantas pessoas aqui, vai ganhar um imposto de renda, tudo. Alguém já parou para pensar, eu não sou pai nem mãe, mas imagina para um pai e para uma mãe pensar que depois da partida deles, como é que vai ser esse ser no mundo? Quem que vai cuidar? Mesmo um pai e uma mãe que consiga juntar um patrimônio na sua possível ausência, seguindo a ordem cronológica das coisas, como é que é construído esse laço? É um tio, é um irmão, vai ser um curador do Estado que vai cuidar desse ser? Será que essa isenção do imposto de renda não garante alguma base para que depois o Estado não tenha que suportar tudo? Porque a gente está falando de pessoas com extrema dificuldade de estar no emprego formal, de se Sim. sustentarem na lógica que a gente vive hoje. Pessoas Sim. com todos os privilégios hoje estão mostrando que está comum as pessoas nos seus 30, 40 anos voltarem para a casa dos pais, pessoas que Sim. tiveram acesso à educação, à informação, que não passam por uma questão diagnóstica. Então, assim, eu acho muito imprudente a gente trazer algumas asserções sobre várias situações de equidade, não é igualdade, de equidade para uma população que, de fato, tem trazido um questionamento para o mundo. Não, Porque sem essas dúvida, pessoas vão Felipe. compor a força de trabalho daqui a pouco.
Você Mas tem... isso não Não, resolve. claro, Nós a somos. questão, Então, peraí, isso é um gente, ponto. a Falar, questão gente. não é essa. Olha só, eu Não, que estou na é coordenação. Deixa a Flávia falar, por porque favor. quando traz essas asserções, porque aí paga a passagem mais barata, isso fica para mim assim de uma maneira muito simplista e não vê o todo mesmo. Não vê o Felipe, Mas, todo Não, não mesmo. é Felipe, isso, não. olha Sabe só, o que a gente Felipe, estava... esse foi o caminho que tomou a discussão, mas não foi a partir disso que a gente eu quero trouxe essa falar. questão. A gente trouxe essa questão pela quantidade Isso, do diagnóstico. exorbitante desses diagnósticos. O que está nos interessando aqui, pelo menos eu que pedi à Flávia para trazer isso, o que está nos interessando aqui é como é que a gente vai lidar na clínica, não na situação jurídica, na clínica, com essa enxurrada, né, de diagnósticos precoces, muitas vezes, e outras não. Outras já, justamente tardiamente. Então, eu acho que a gente precisa entender como lidar do ponto de vista psicanalítico. Não cabe a nós de fazer julgamentos, é verdade. Mas isso é uma realidade da clínica contemporânea. Muitos diagnósticos, né? Porque inicialmente eram certos elementos, certas síndromes, que hoje estão todas dentro do espectro, do chamado espectro. Né? Então, eu achei que era importante trazer alguém que tem uma larga experiência no assunto, né? E que ela, depois, numa conversa entre nós, ela falou da questão dos casos tardios, por isso ela trouxe esses dois diagnósticos, e isso sim nos interessa, porque o que me parece sensível para a gente tratar aqui é que existem casos que vêm, por exemplo, os pais vêm pedindo uma confirmação diagnóstica, mas eles trazem para um analista. O fato de trazerem, esse é o ponto, o fato de trazerem até um psicanalista quer dizer que existe aí, inconscientemente, né, uma dúvida sobre esse diagnóstico. Ou seja, eles trazem por uma questão de angústia, não necessariamente porque eles queiram a confirmação, mas porque, se eles trazem para um analista, eles querem, né, que o analista justamente não confirme esse diagnóstico. E é esse o ponto, quer dizer, é esse buraco de real que comparece na clínica que pode nos fazer avançar no modo de condução dessas situações. Porque, realmente, vem muita coisa para a clínica. Flávia, eu queria que você pudesse desenvolver, então, respondendo ao Felipe, mas a gente, levando em conta isso, a gente não vai discutir aqui as coisas jurídicas, o Felipe tem toda a razão, né? Não, eu queria falar sobre isso. Tudo bem, Tereza, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre o que ele está perguntando, mas nessa direção, né? Como conduzir isso? Tá. Tereza, posso fazer uma parte assim? Pode, Tereza, pode. Eu acho que você tem toda a razão, concordo com você. Não nos cabe discutir a questão jurídica, mas nos cabe discutir o efeito significante do autismo hoje, porque Sim, isso vem para a nossa clínica. verdade. Entendeu? Então, É. eu dou razão ao Felipe, imagina, é uma situação difícil e tal. O que eu estou apontando aqui é que, ao receber um diagnóstico de autismo e ao receber todo esse penduricalho legislativo que eu não sei nem quero julgar, não resolve, muito pelo contrário, dá a isso que seria um problema, que seria tratado, tarará, tarará, a chamada inclusão. O negócio agora é incluir. Então, se inclui nesse pacote que todos os autismos são iguais, então que a gente tem que fazer uma série de privilégios, eu vou chamar assim, desculpe se você não concorda, privilégios econômicos, financeiros, sociais, etc., para incluir nesse pacote.
E isso tem um efeito clínico para a psicanálise. O Porque que você muitas vezes impede que esse sujeito faça o trabalho analítico. O que significa eu ter um filho autismo hoje e no tempo que eu comecei a trabalhar em 1970? Isso faz diferença, Felipe. Sim. Desculpe. Eu acho que a Tereza Nazari e a Meloni já falaram muito sobre isso, então vou falar sobre a questão da estrutura, né? Isso. Assim, nos dois casos que eu falei, eu acho que não se tratam de autismo, né? Assim, justamente por conta dessa demanda de diagnóstico, né? Assim, no caso do autismo, né? Aquela questão, é, se trata de uma recusa à demanda ou se trata de falta, digamos assim, de recurso para lidar com a demanda do outro, né? Assim, é, uma vez, eu acho que se trata da falta de recurso, assim, no sentido assim, o sujeito não tem recurso mesmo, assim, não é uma escolha falar ou não falar. As palavras ali têm um peso, tamanho, que ele não consegue se instrumentalizar com elas. Então, assim, uma vez, eu acho que é quase que uma ilustração disso. Uma vez, assim, eu fui numa escola onde eu atendi uma criança autista. Fui na hora do recreio, até para ver mesmo como é que era a questão social, né? A integração social dela com outras crianças. E aí, quando tem assim um adulto na hora do recreio, a criançada fica toda em cima, né? Assim, eu aproveitei isso, inclusive, para tentar assim fazer algum tipo de integração ali com a criança, né? E as crianças demandavam muito desse outro que era autista, né? Assim, tinha uma assim que era toda lindinha e pedia, fala, fulano, fala, e assim, e ela tratava ele muito bem, e o menino, ele abria a boca, e a palavra não saía, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? Assim, é falta de recurso para lidar, né? Mas tem, é interessante o que você está falando, Flávia, mas tem os outros autistas, e você já trouxe vários casos aqui, Que falam. que falam, Claro. que Pois é, falam, que têm um hiperfoco, trabalham, né? É, produzem. Eu queria, assim, como é que a pois gente é. pode fazer essas diferenças e entende? Porque isso complica a questão diagnóstica. É Pois uma é. psicose infantil, entende? É Sim, psicose, né? sim. A gente Então, pode chamar o autismo de psicose, são questões antigas que a gente já conversou inúmeras vezes, é. né? Então, assim, ó, bem teoricamente, né, assim, bem resumidamente, assim, eu diria assim, a questão fica, porque no autismo, né, se trata de um S1 isolado, sem o Isso, S2, né? isso. Na psicose, a gente tem S1 e S2. Mesmo que não tenha intervalo entre S1 e S2, tem S1 e S2. Então, essa é a diferença. O que eu penso, assim, é que, para mim, eu acho que não interfere muito, né, atribuir o diagnóstico de autismo ou de psicose. Porque, assim, Aham, o que eu acho, é que uma vez S1 for acluído, né, ele puxa todos os outros também, né, assim. O que isso. eu acho, né? Então, assim, ele puxa também o nome do pai, né? Assim, da metáfora paterna. O que eu acho, assim, é que existem algumas, e por isso mesmo, né? Assim, que não tem cadeia significante, né? Alguns, como você disse, né, Tereza, assim, conseguem, sei lá, criar, inventar uma cadeia significante. Eu acho que eles fazem. É isso que eu quero trabalhar, né? Assim, A partir de uma metáfora, é, como se diz, não tem o nome do pai, mas pode produzir uma metáfora delirante que permite ao sujeito, estou falando aí da psicose, permite ao sujeito um tipo de inserção. Eu queria entender
Como no é que autismo. isso que eu quero entender. Eu E acho também que queria todo mundo entender assim o que que acontece nessa isso. passagem. Da última vez, no último grupo de trabalho sobre autismo, a gente trabalhou justamente isso, assim, porque eu levei o seminário, o Menino Lobo, e que o Isso. fala que estava lá num estado de indiferente, totalmente no real, Isso. e ele faz essa passagem, né, assim, para uma, ele fala que o Lacan chama de autobatismo. E assim, o que que acontece, né, assim, de uma passagem para outra, qual é o ponto? Ele chega com a palavra o lobo. Né? É através dessa palavra, o lobo, que a Rosine Lefort pode intervir e as coisas funcionarem, né? Assim, e o Lacan chama essa palavra, o lobo, de palavra caroço. Então, Isso. ela não tem valor significante, né? A questão que a Mas gente tem valor fundante. Pois é, a questão que ele traz assim nesse seminário é que ele fala assim, é, de tanto ele assim tem uma cena, por exemplo, que ele chama a Rosine Lefort de um lobo e tranca ela no banheiro, como se ele estivesse encenando de alguma forma uma separação em relação ao outro. A partir daí que ele faz o tal do autobatismo. Aí a questão que a gente pensa, né, que a gente levantou da última vez é entender se essa passagem da palavra caroço para a linguagem, digamos assim, porque ele começa a falar mais, né? Se isso é um processo, né, metafórico ou metonímico, por Aham, exemplo, né? aham. Mas, Enfim, na essa é verdade, uma não há uma coisa questão. sem a outra. Aí é que É, tá. Não há uma coisa sem a outra. Você não pode falar de metáfora sem metonímia e É, vice-versa. é até porque verdade. É interessante isso. ele não passou da palavra caroço para a linguagem, ele fez uma cena. Exatamente. Um RSI. discurso sem palavras. Uhum. RSI. É. Aí o caroço ele é da Sache, ele é coisa matéria, né? Ele não Sim, chega Isso. a não tem dialogar, a representação, né? representar, a abrir um lugar para que das DIN comece a operar a nível pulsional, talvez, Sim. para a gente pensar. E aí, Flávio, isso é interessante, porque lembra no trabalho lá de Florianópolis, eu levei uma coisa que o próprio Lacan, ele usa o mesmo exemplo para falar de metáfora em um texto e depois ele mesmo fala que seria uma metonímia radical, que ele fala do homem que come livros, que devora livros, e ele usa aquele quadro do Artimboldo que é retratado o bibliotecário com o corpo dele composto de livros. E aí o Lacan Aham. fala, né, em algum lugar, parece que talvez chega a ser uma radicalidade onde metáfora e metonímia não consegue se perceber uma distinção. Talvez só a partir Interessante. daquele ponto, pensando, Aonde então, isso, eu Felipe? vou recuperar, mas eu acho Ah, que legal. isso está no seminário 7. Eu vou lembrar o Você sabe capítulo, por é que que seminário ele faz 7. isso? Ele Agora eu não tem sei, um Tereza. paciente, então, ele tem um paciente que escreveu um livro chamado Comer o Livro, que é um paciente psicótico e se tornou psicanalista. Não me pergunte O o que. nome. E Ah, nós publicamos, a editora publicou 2 livros dele. Um deles é esse, Comer o Livro. Então, tem tudo a ver. Quer dizer, a experiência dele com Lacan, dessa análise com Lacan, permitiu a ele, né, um arremedo daquilo que lhe faltava, e isso, de alguma maneira, organizou o pensamento desse sujeito. Então, é o Haddad. Como é o primeiro hum, nome dele? Não A consigo. é, Mira, a sei Mira, qual é. É o sobrenome é a Haddad. Mira Haddad. A Mira Haddad, né? Ah, Eu, é não, a Mir. Eu a acho minha, que é a Mir. eu acho que é isso, Mira Haddad. Tereza. Agora, gente, a Miriam Vazolé está É, toda Miriam quer levantada, falar. Ela deve acredita estar com que Flávia, cãibra. a gente está Ela quase deve estar com cãibra. Flávia,
É Oi, porque Mi. eu fiquei em dúvida, queria te perguntar. O Felipe falou da Lasnik, que ela, essas, a questão da criança, de algo genético, já nasce com uma propensão, vamos dizer assim, de algum Sim. sinal, né, de uma diferença, não sei como nomear isso, né? E, eu- Aham. e eu estou vendo que vocês, né, assim, a Lacan, a psicanálise, assim, mas Lasnik é uma psicanalista, né? Sim. Trabalho mais em cima da foraclusão do nome do pai, né? Sim. Alguma coisa desse olhar da mãe. Eu li a Isso. Lasnik alguma coisa, como que esse olhar dá um corpo, né? Dá uma imagem para a criança, dá Sim. palavra para ela, né? E como que fica, então, essa coisa do diagnóstico em cima de pensar que a criança já nasce com uma propensão? Acho estranho isso. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Bonita a questão dela. É super bonita mesmo. Assim, Miriam, o que que acontece? Eu acho o seguinte, que essa questão genética, eu acho que não conta. Eu trabalhei muito em instituições de reabilitação. Eu trabalhei na BBR e trabalhei na Pestalozzi. E tinha muitos pacientes com problemas neurológicos. Mas isso, assim, eu acho que a questão da subjetividade tem muito mais a ver com o olhar do que com a questão neurológica, com o olhar e com o investimento da mãe, dos pais, do que com a questão neurológica. Então, você vê, por Sim. exemplo, paciente com síndrome de Down, por exemplo. Tem paciente com síndrome de Uhum. Down que é mais independente, que assim interage mais, e tem outros que são assim quase autistas, entendeu? Tem Então, muitos eu que são acho que Uhum. mesmo. psicóticos, e os pais psicotizam. Exatamente. Então, eu acho que assim, eu acho que o autismo não tem, ó, até hoje não foi provado nada disso, né? Assim, nenhuma questão genética ou neurológica. Mas mesmo que tivesse alguma coisa, eu acho que depende muito mais do olhar dos pais, do investimento dos pais na questão subjetiva, do que a doença física orgânica em si. Concordo Uhum. com você. Entendi. Vamos ter Flávia, que encerrar, Entendi. gente. mas é isso mesmo que eu falei, quer dizer, quando esses pais ouvem dizer alguma coisa, vamos supor, um sinal. Aliás, o meu grupo de trabalho na pesquisa de autismo tem pessoal que trabalha com atraso de linguagem, por exemplo. Tal, a criança não fala, é autista, pode ser um atraso de linguagem. É, Precocemente é impossível diferenciar, porque né? diagnóstico precoce não é diagnóstico precipitado. Então, Sim. você pega uma criança que não fixa o olhar e que não fala, pode ser um atraso de desenvolvimento, É, olhar, fala, etc., e não o autismo. Aí se dá um diagnóstico precipitado, seja ele qual for, autismo, atraso de linguagem, ou o que for. A para maneira tentar como os pais, diminuir a a angústia, maneira como né? os pais vão encaixar essa Isso. imagem que eles receberam, seu filho tem um atraso de desenvolvimento motor. Pronto. A maneira como os pais vão encaixar isso nessa criança, eu acho que é isso que ela está perguntando, porque não é sem o orgânico, entendeu, Flávia? Uhum, Tem toda a razão. O orgânico não é o fundamental. O fundamental é como esse orgânico vai ser escutado e visto, olhado, não é visto, não, olhado pelos pais, uhum, uhum. entendeu? Isso aí. Gente, Tá na vamos hora, né? encerrar. Flávia, Caramba, que muito assunto difícil. obrigada. Muito Imagina, obrigada para obrigada a você. todos. Foi ótima essa discussão. Eu acho que a gente tem que seguir trazendo as questões da clínica, né? Muito Sim, mais do que a teoria. A gente trazer as questões clínicas, porque é isso que tem sido demandado de nós no consultório, né? sim. Queridos, Obrigada, Teresa. beijo. Ó, não precisa sair, ainda é o mesmo link, é só Ah, é. permanecer para a próxima aula, que vai ser do Agostinho. Tá bom, tá bom. Então fica